Olá pessoal, meu nome é Gerson Guedes. O nosso assunto de hoje é a importância dos insetos para a agricultura. Os insetos podem ter muita importância na agricultura por vários aspectos. Primeiro que eles podem ser polinizadores de plantas, eles podem ser insetos decompositores de matéria orgânica e também os insetos podem ser parasitoides ou predadores, quer dizer, fazer o controle de insetos, de outros insetos. Mas hoje o que nos interessa é aquela visão dos insetos como pragas. Os insetos danificam as culturas agrícolas, os cultivos e, portanto, têm uma grande importância para a agricultura. Portanto, a importância dos insetos para a agricultura pode ser abordada de vários aspectos. A relação dos insetos com a agricultura interessa para a agronomia. Interessa porque a agricultura é uma das principais fontes de alimentos para os humanos, para as criações, e além disso é uma fonte de energia e de fibras, como por exemplo o algodão, a cana-de-açúcar. Bom, as plantas são os produtores primários de matéria, são eles que sintetizam a luz do sol e servem de alimentos para muitos seres vivos e, como nós dissemos, as criações que nós temos. Os humanos, as criações e os insetos, portanto, competem pelos alimentos como que são as plantas. A entomologia agrícola entra como um dos estudos das ciências que estuda essa relação, que pode parecer um conflito, mas quando ela é entendida, nos interessa, como agrônomos, tanto conhecer o inseto como as estratégias mais inteligentes para manejar os insetos. A importância da agricultura nos próximos anos está relacionada ao seu crescimento para atender à humanidade, quer dizer, a população da humanidade vai atingir até o ano 2050 perto de 10 bilhões de habitantes. E a possibilidade de crescimento da agricultura está relacionada ao aumento de rendimento das culturas, à expansão de área de cultivo e à expansão da intensidade de cultivo, ou seja, cultivar mais vezes durante o mesmo período. Mas isso é responsável por apenas 14% desse crescimento, a expansão em área de cultivo apenas por 9%, e na verdade nós vamos ter que aumentar muito o rendimento das culturas na mesma área. Aí as pragas ganham uma grande importância, uma vez que a sensibilidade das culturas, cada vez que ela aumenta a sua produção, ficam mais sensíveis. Portanto, nós temos que dar mais atenção às pragas e proteger com mais cuidado as nossas culturas agrícolas. A importância no Brasil para o crescimento da produção agrícola mundial e atender às populações é muito grande. O Brasil representa uma das fronteiras agrícolas e a produção de grãos no Brasil nos próximos 10 anos, o cenário da produção da agricultura brasileira entre 2020 e 2029, então é de um crescimento entre 264 milhões de toneladas para 350 milhões de toneladas. Quer dizer que nós estamos no ano de 2022, quando se produziu aproximadamente 280 milhões de toneladas e nós vamos atingir 350 em aproximadamente 7 anos. Esse crescimento dessa década, das quais 3 anos já passaram, é extremamente importante para mostrar a relevância do Brasil no cenário da produção de alimentos, do ponto de vista da entomologia, no cuidado maior que nós temos que ter com as culturas, protegendo das pragas que danificam e reduzem os rendimentos. Então, essas estimativas são muito dependentes, obviamente, do cuidado que nós vamos dar para a proteção contra pragas, especialmente os insetos e os ácaros. Quando nós falamos da importância das pragas, nós estamos pensando nas possibilidades de perdas que elas causam às culturas, ou seja, as perdas em quantidade de grãos, de fibras e as perdas econômicas que elas causam. Ou seja, esse estudo foi feito em torno do ano 2000, revelando o que cada um dos continentes, o que uma das regiões e cultivos no mundo produzia e quanto ela perdia causada pelas pragas. Essa publicação, que relata as perdas até o ano de 2013 em várias culturas, em várias regiões, dá uma ideia do que diferentes grupos, como animais, doenças e invasoras, causam, por exemplo, para o café, para o algodão, para a soja. Aquelas barras escuras indicam as perdas causadas por animais, quer dizer, principalmente insetos e ácaros. E ali quanto maior a barra, nós percebemos que em arroz, por exemplo, em batata, em algodão, as perdas são muito maiores, se aproximando dos 30%.
Quando essas perdas se referem às regiões do planeta, né, como por exemplo a Oceania, ainda a antiga União Soviética, Europa, Ásia, América Latina, América do Norte e África, isso mostra que algumas regiões têm perdas muito importantes, como a Ásia e a África, onde tem menos conhecimento, menos domínio das técnicas de controle. A América do Sul, por exemplo, a América Latina, onde nós estamos, as perdas se aproximam dos 30% nas barras pretas, que são indicadoras das perdas causadas por animais, como eu disse, principalmente por insetos e ácaros. O conceito moderno de pragas foi proposto em 2003 por 3 autores americanos, e o livro que trata disso é Conceitos do Manejo Integrado de Pragas, que nós vamos mostrar aqui. Praga, o conceito de praga é qualquer organismo presente no sistema agrícola que causa injúria à cultura e é capaz de reduzir a produtividade ou a qualidade do produto final. Isso quer dizer que não é só a redução de massa, a redução da quantidade produzida, mas também do aspecto de um grão, o aspecto de uma fruta ou o aspecto de uma folha de uma planta. O impacto, então, dos insetos na agricultura brasileira foi abordado por Oliveira em 2014. Esse trabalho estima as perdas, a produção, o dano econômico, então diferentes aspectos relacionados ao controle de pragas e quanto custa. De fato, no início da tabela, naquela coluna dos danos, mostra que algumas culturas perdem muito mais do que outras com relação a pragas, ou seja, a cana-de-açúcar perde mais açúcar ou perde mais etanol. Ali, em sequência, se vê o milho, então, com perdas de 7%, a soja de 5%. Então, isso nos indica tanto a quantidade que é produzido, para aquelas culturas que produzem mais e perdem mais, elas estão mais no alto da tabela, como, portanto, cana-de-açúcar, milho e soja. De outro lado, há culturas que perdem percentuais maiores ainda, mas as áreas produzidas não são tão grandes como, por exemplo, o tabaco e o amendoim. Então, a perda causada por insetos varia muito em função da cultura e para aquelas culturas que têm áreas maiores, ela é mais impactante economicamente, como mostram as outras colunas aqui dessa tabela, desse trabalho que é muito importante do colega Oliveira, 2014. Dos mesmos autores que propuseram o conceito de manejo integrado de pragas e o conceito de praga no livro de 2003, nós podemos abordar os componentes do manejo integrado de pragas. Essa abordagem é muito mais ampla e fala da sociedade, do ecossistema, da economia e das pragas. Aborda holisticamente, conjuntamente, todos esses aspectos para colocar o MIP, ou Manejo Integrado de Pragas, no centro desta relação entre os vários agentes ou componentes desse ambiente. Então nós temos que pensar que a sociedade regula, cria leis para controlar ou deixar de controlar em determinado momento uma praga. Os produtos que controlam pragas passam por esse controle da sociedade. O ecossistema, o ambiente onde se modifica o ambiente natural para produzir, também sofre inúmeras interferências. As pragas podem desenvolver resistência, o clima é diferente de um ano no outro, a poluição que essa atividade humana produz se modifica, as interações e a diversidade de pragas com os ambientes são relações também presentes nesse conjunto de componentes. De outro lado, está o aspecto econômico, que define quando nós devemos controlar pragas, ou seja, quanto custa controlar pragas, e os produtos que nós usamos para controlar, o valor que o produtor pode pagar por esse controle por plantas mais ou menos protegidas. Então, esse cenário todo desses componentes ainda tem as pragas, que necessitam, para que ocorra um manejo integrado de pragas adequado, serem corretamente identificadas. O agrônomo deve conhecer a sua biologia, a sua ecologia, a sua dinâmica, aprender a quantificar essas populações e atuar. Portanto, o manejo integrado de pragas, que é o uso das diferentes técnicas ou tecnologias ou métodos de controle, como cultural, mecânico, biológico, genético ou químico, devem ser adotados, devem ser equilibradamente manejados, adotados para, enfim, chegar ao aspecto principal dessa apresentação, que é equilibrar as pragas em níveis que elas causem menos danos aos cultivos agrícolas, que permitam a produção de alimentos de qualidade,
de forma economicamente viável. Esse é o conceito de MIP que deve fechar o nosso tema de hoje. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Para continuar nos acompanhando, inscreva-se no nosso canal no YouTube e nos siga nas redes sociais, @GersonGuedes. Até o próximo vídeo.